Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom que tá tudo certo. Estou muito feliz por estar aqui, viu? Muito bom poder adorar Jesus junto com vocês, mas principalmente é muito bom ter o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra, poder compartilhar também um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Traga um abraço lá do pessoal da Primeira, lá do centro. Se você tiver um tempo, visita a gente lá. A gente não tem culto à noite, só tem culto de manhã, principalmente o pastor Paulo. O pastor Paulo pediu para mandar um abraço para vocês, tá bom? Mas enfim, muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nos últimos dias. Há um tempo atrás, eu vi um testemunho de um missionário que ele foi realizar uma obra na África. E aquele testemunho impactou muito meu coração. O que aquele missionário disse é de que ele foi para a África tendo plena certeza de que ele ia abençoar. Mas a verdade, quando ele chegou na África, aconteceu que ele foi mais abençoado pelas pessoas do que abençoou elas. Porque ele foi profundamente impactado com a forma com que as pessoas viviam a vida cristã naquele lugar. E ele disse que duas coisas chamaram muita atenção. Muito obrigado, irmã. A primeira era a alegria com que os irmãos adoravam o Senhor. A alegria com que os irmãos faziam as coisas na igreja. Porque mesmo estando no meio de uma guerra civil, todos os irmãos iam com alegria para o culto. E cumprimentavam uns aos outros em amor, cuidavam uns dos outros. Além disso, o país estava numa situação tão desastrosa que muitos daquela comunidade em específico estavam passando fome. Mas mesmo assim, sabe o que acontecia? Eles com alegria serviam uns aos outros. E mais do que isso, mesmo com um monte de gente vivendo na miséria, eles estavam com alegria sempre adorando o Senhor. No momento do louvor não tinha gente de braço cruzado, no momento do louvor não tinha gente olhando para o teto, todo mundo estava adorando e exaltando o Senhor com alegria. E aquilo chamou muito a atenção daquele missionário. Mas teve outra coisa que também chamou muito a atenção daquilo que ele estava vendo das pessoas vivendo. A intensidade com que aquelas pessoas adoravam a Jesus. Ele disse que além dos cultos, 5 horas da manhã, todos os dias tinha reunião de oração na igreja. E todo mundo ia, irmãos. Era uma coisa linda, maravilhosa. Tinha irmãos que moravam a mais de 5 quilômetros da igreja, não tinham carro, não tinha transporte público, mas mesmo assim iam a pé nas reuniões, porque eles estavam vivendo a vida cristã com intensidade. Além disso, tinha irmãos que trabalhavam em 2 turnos, 16 horas por dia, mas aquilo não era desculpa. 5 horas da manhã eles estavam lá orando e adorando o Senhor. E as reuniões, os cultos, eles eram sempre cheios de pessoas, mas principalmente cheios da presença de Deus. Porque aqueles irmãos buscavam o Senhor com alegria e intensidade. E aquele missionário disse que analisando por que aqueles irmãos adoravam e serviam com tanta alegria, ele chegou a uma conclusão. Ele chegou à conclusão de que aquele povo adorava daquele jeito, porque diante de toda aquela situação, Deus era tudo que eles tinham. Deus era a única esperança. Deus era o único que podia fazer alguma coisa. Por isso eles adoravam o Senhor com intensidade e alegria. Depois daquele testemunho, eu me coloquei no lugar de oração. E Deus falou uma coisa de forma muito forte comigo. O que ficou no meu coração depois daquele testemunho foi o seguinte: a intensidade da nossa adoração é proporcional ao quanto nós entendemos que precisamos de Deus. E a nossa alegria é proporcional à intensidade da nossa adoração por Ele. Quanto mais a gente adora a Deus com intensidade, com tudo que nós somos, mais alegria nós temos. Mas nós só adoramos a Deus com intensidade quando nós percebemos. Não importa qual a nossa situação, Deus sempre foi e sempre será tudo o que nós temos. Eu realmente acredito que nós precisamos aprender a adorar dessa forma, com alegria e com intensidade, porque a adoração é o caminho que nos leva ao Pai. Por isso, você veio preparado? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso número 4 ao verso número 11. Neemias, capítulo de número 1, verso de número 4 ao verso de número 11. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Se você conseguir mudar aí no seu celular, você vai conseguir acompanhar melhor essa leitura junto comigo. Neemias, capítulo de número 1, verso de número 4 ao verso de número 11. Antes de lermos a palavra, vamos ter um tempo de oração? Feche seus olhos e baixe a cabeça. Vamos buscar o Senhor.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse espaço, te agradecemos por esse momento de louvor maravilhoso. Te agradecemos por tantas coisas que o Senhor tem feito. Mas em especial nessa noite nós queremos te agradecer pela sua presença, pois nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, Pai, venha quebrantar os nossos corações, para que possamos sair daqui plenos e tendo plena certeza que o caminho para encontrarmos a vida é entregarmos a nossa vida em suas mãos. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra. Neemias, capítulo de número 1, verso de número 4 ao verso de número 11. Onde a palavra do Senhor diz assim para a gente. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Irmãos, há um tempo atrás lá na igreja, a gente fez um seminário sobre adoração. E normalmente quando a gente vai falar sobre adoração, a gente já lembra de alguns personagens bíblicos. Muito provavelmente você já ouviu várias pregações em relação à adoração daquela mulher do poço, que tinha 5 maridos, depois foi encontrada por Jesus. Muito provavelmente você já ouviu pregações sobre adoração quando as pessoas falavam ali sobre a história de Davi. Muitos, quando vão falar sobre adoração, falam do homem que estava vivendo segundo o coração de Deus. Mas poucas pessoas são aquelas que usam o exemplo de Neemias para falar sobre adoração. Mas quando eu estava lendo esse texto, algumas semanas atrás, eu senti Deus falando comigo. Ele disse assim, Juninho, Neemias, esse sim, era um verdadeiro adorador. Eu perguntei, mas Senhor, por quê? Neemias não é famoso por cantar alguma coisa. Neemias não é famoso por adorar com extravagância. Neemias não é famoso por essas coisas. Mas o que eu pude perceber, perguntando ao Senhor, é de que Neemias foi um verdadeiro adorador, porque ele se entregou totalmente nas mãos do Pai. Sabe o que aconteceu com Neemias? Ele olhou para a situação do povo e para a situação dele, e ele entendeu que ele precisava de Deus. Ele olhou para si mesmo, para o seu espaço vazio, para a sua falta de vontade de viver, para a sua falta de missão, entendeu que ele precisava do Senhor. Ele olhou para o povo e percebeu que todo mundo ali precisava de Deus. Por isso ele fez uma oração desesperada, dizendo assim, Senhor, nós precisamos de Ti. E ele se colocou à disposição, e por isso ele se tornou um verdadeiro adorador. Ele olhou para quem ele era, para a forma como ele estava vivendo, e se arrependeu. Isso nos ensina uma coisa, tudo nas nossas vidas começa com arrependimento. Pensa no texto que a gente acabou de ler. Lá no verso número 6 e verso número 7, o que a gente pode perceber é que Neemias, ele começa a oração que ele estava fazendo para Deus, confessando os seus pecados. Ele começa a dizer que ele e que o povo estavam vivendo de forma corrupta e vergonhosa. Ele começa a dizer e pedir para Deus perdão, porque ele percebeu que o povo estava desobedecendo as leis que o servo Moisés tinha passado para eles. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que Neemias não estava só olhando para o pecado do outro. Neemias estava olhando para o seu próprio pecado. Porque ele não dizia assim, é o teu povo que está pecando, é o teu povo que está desobedecendo, é o teu povo que está vivendo de maneira corrupta e vergonhosa. Sabe onde Neemias viu o problema? Nele mesmo. Ele entendeu que o problema não estava no outro, e por isso ele se entregou. E sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Que normalmente
os problemas que nós temos para não nos tornarmos verdadeiros adoradores, eles não estão do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Há um tempo atrás, teve um pai lá da igreja que ele veio me procurar. Ele contou uma história do filho dele. Pra você ter uma ideia de quanto tempo faz, na época não existia nem 9º ano ainda, era a 8ª série. Ele disse que lá no início assim, do ano letivo, os professores, o diretor, chamou todos os pais do 8º ano ali para estarem junto com ele e começou a dizer, aqui na escola, todo final de ano da 8ª série a gente faz uma viagem. É uma viagem de formatura, para eles lembrarem os amigos que eles conviveram durante todo esse período de ensino fundamental. E a gente quer que aquilo fique guardado no coração deles, na mente deles, para que eles possam enfrentar essa nova fase. Então a gente quer propor uma coisa. Todo mês, cada aluno aqui dessa sala vai dar R$200. E no final a gente vai conseguir alugar um ônibus, ir para alguma chácara, ir para algum lugar, para que então eles possam desfrutar disso. Naquele momento, todos os pais concordaram, inclusive aquele irmão da minha igreja. E sabe o que aconteceu? Quando ele saiu da reunião, o filho dele foi e disse o seguinte, pai, olha, eu sei que o senhor tem muita coisa, eu sei que o senhor tem muito trabalho, por isso eu não quero que o senhor fique esquentando cabeça com R$200. Vamos fazer o seguinte, dá o dinheiro para mim e deixa que eu pago. E no final do ano vai estar tudo certo. Naquele momento o pai ficou todo orgulhoso e pensou assim, nossa, meu menino está ficando maduro, está virando homem. Por isso, todo mês, ele dava R$200 para o filho. O problema é que foi chegando ali em setembro, outubro, e o diretor mandou uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Ele disse assim, senhores pais, nós estamos achando que vamos ter que cancelar a viagem de formatura, porque tem muita inadimplência. Aqui tem 40 alunos e teve 8 que até hoje não pagaram R$200. Naquele momento o irmão da minha igreja achou um absurdo, ele dizia, não pode isso. Só porque 8 pessoas não pagaram, todo mundo vai ficar sem viagem? Eu sou a favor do diretor pegar uma lista de quem está inadimplente e mandar aqui no grupo. E esses ficam fora da viagem. Pode mandar. E todo mundo foi atrás dele. Quem que vocês acham que estava na lista? O nome do filho dele. Quando ele chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido, o filho confessou que tinha gastado aqueles R$200 com muitas outras coisas e que agora o pai ia precisar ressarcir para que ele pudesse fazer aquela viagem. Talvez você está perguntando assim, o que esse pastor contou essa história desse filho nessa pregação sobre adoração? E sabe por que eu contei essa história? Porque muitas vezes é isso que a gente faz quando a gente vai adorar Jesus. A gente põe a responsabilidade da adoração no outro. A gente põe a responsabilidade da adoração de quem está no teclado, de quem está no violão, de quem está aqui em cima. E aí quando a coisa não está dando certo, quando a gente está infeliz, quando a gente está sem alegria, a gente fala, mas por quê? É porque você não pagou o preço da adoração. Você não pagou o preço de se entregar a Jesus. Meus irmãos, os pequenos depósitos falsos que nós entregamos para o Senhor não são suficientes. Nós precisamos entregar tudo aquilo que nós somos. Sabe qual é a bênção de entregar tudo? A bênção de entregar tudo é quando nós entregamos ao Senhor com tudo aquilo que nós somos. Nada nos impede de vivermos como adoradores na presença dele. Para mim isso fica muito claro lá em Marcos 10. O que a palavra diz para nós, nesse capítulo das Escrituras, é que Jesus, junto com seus discípulos, eles estavam na cidade de Jericó. E nessa cidade tinha um cego. E esse cego ganhava a vida pedindo esmolas. Porque ele era cego, ele não conseguia trabalhar, não tinha vaga PCD naquela época. E ele precisava das esmolas para sobreviver. Até que um dia ele começa a ouvir uma fofoca, algumas pessoas dizendo de que Jesus passaria naquele lugar. E ele ficou todo animado. Mas ele ficou mais animado ainda quando ele percebeu, com todo o barulho, com toda a agitação, que Jesus ia passar na rua dele. Por isso eu imagino aquele homem esfregando as mãos e dizendo, é hoje que esse homem me cura e eu tenho a vida transformada. E quando Jesus começou a passar naquela rua, sabe o que aquele homem começou a fazer? Ele começou a clamar ao Senhor. Ele dizia, Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Mas era muita gente, ninguém ouvia, mas ele não se importava. Ele continuou clamando, Senhor Jesus, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. E ele clamava tão alto que as pessoas começaram a achar ruim. As pessoas começaram a pedir para ele ficar quieto, as pessoas começaram a repreender ele. Mas aquele homem nem se importava. Ele continuava clamando, Senhor Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim. Naquele momento, o Senhor Jesus mandou chamar aquele cego.
perguntou aquilo que ele queria e ele disse que ele queria voltar a ver. Naquele momento, Jesus fez uma oração simples. Aquele homem foi curado e transformado. Sabe por quê? Porque ele se entregou inteiramente ao Senhor. Mas sabe o que eu acho mais bonito nesse texto? É de que a Bíblia nos diz que além daquele homem ser curado, sabe o que aconteceu com ele? Ele continuou seguindo o Senhor Jesus até o final. Sabe qual tem sido o problema de muitas pessoas? Muitas pessoas só adoram a Deus quando a conta está lá no negativo. Muitas pessoas só adoram a Deus quando a coisa está indo de mal a pior. Muitas pessoas só adoram a Deus quando reconhecem que precisam do Senhor Jesus. Mas sabe o que nos faz verdadeiros adoradores? Não é clamar a Deus quando nós precisamos, mas adorar Ele com tudo que nós somos e continuarmos seguindo a Jesus pelo caminho. As nossas esmolas, o pouquinho que a gente dá, não saciam o coração de Jesus. Assim como as esmolas não saciavam a vida daquele irmão que estava cego. E é por isso que nós precisamos entregar tudo para o Senhor, porque Ele sempre quer mais. É por isso que um avivamento, um crescimento de igreja, algo extraordinário na vida de uma pessoa, só acontece com arrependimento. Porque é o arrependimento que faz a gente entender que a gente precisa de Deus. Pensa o seguinte, irmãos. Não tenho nada contra os irmãos aqui da esquerda, tudo bem? Mal conheço vocês. Então, por favor, não ache que isso é uma ofensa. Mas pensa que aqui na esquerda tem tudo que é ruim que o mundo pode fornecer. Aqui na esquerda tem pecado, tem coisa ruim, tem várias coisas. E aqui à minha direita está a cruz de Jesus. Não tem nada muito bom para falar de vocês ainda, tá bom, irmãos? Vocês me deram chocolatinho no final, talvez funcione. Mas não estou exaltando vocês perante os irmãos da esquerda. Mas pensa que aqui à direita está a cruz, a vida com Deus, a nossa entrega. A maioria das pessoas, quando não conhecem Jesus ainda, elas estão caminhando nessa direção. Elas estão caminhando na direção das coisas ruins. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas quando elas conhecem Jesus? Elas simplesmente dão as costas para o pecado. E elas dão as costas para o pecado porque elas reconhecem e viram que a cruz é o caminho. Mas ao invés de elas andarem em direção à cruz, sabe o que elas fazem? Elas ficam aqui, paradas. E quando a pessoa fica aqui parada, ela fica com muita vontade de olhar para trás. Ela fica com muito desejo de viver das esmolas que o mundo tem para a gente. Por isso, sabe o que é o arrependimento? O arrependimento não é só dar as costas para o pecado, mas viver a vida caminhando em direção à cruz. E quando nós caminhamos em direção à cruz, morremos para nós mesmos e vivemos para Jesus, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. E sabe qual é a coisa boa disso? A coisa boa disso é que tudo muda quando nós nos voltamos ao Senhor com tudo que nós somos. E foi isso que Neemias fez. No verso 9 do texto que a gente leu, a gente começa a perceber que Neemias ele começa a lembrar das promessas de Deus. Neemias começa a dizer assim: Senhor, o Senhor falou que se a gente desobedecesse, o nosso povo seria espalhado, que a gente viveria isso tudo que a gente está vivendo. Mas o Senhor também disse que se a gente se voltasse ao Senhor, não importa onde a gente estava, o Senhor reuniria o seu povo. E as coisas começariam a acontecer de acordo com a sua palavra. Sabe por que Neemias disse isso? Porque no coração dele havia um forte desejo de se voltar totalmente ao Senhor. Eu acho essa atitude tão linda de Neemias, porque diante daquele cenário catastrófico, ao invés de ele ficar correndo atrás de outras coisas, ao invés de ele ficar correndo atrás de outras soluções, ao invés de ele tentar resolver os problemas por ele mesmo, sabe o que ele fez? Ele se voltou para o Senhor. Lá no verso número 4, quando ele sabe o que está acontecendo com o povo, ao invés de ficar procurando gerente de banco, ao invés de pedir dinheiro emprestado, ao invés de pedir ajuda para o rei, sabe o que ele faz? Ele se volta e jejua e ora. Sabe por quê? Porque Neemias era um verdadeiro adorador. E ele entendia de que o Senhor age no meio daqueles que se voltam a Ele, em adoração. E para mim isso fica muito claro lá em Atos 17. O que a gente pode perceber nesse capítulo da palavra é que Paulo e mais alguns irmãos, eles estavam pregando o evangelho na cidade de Tessalônica. E aí eles chegaram nessa cidade e eles começaram a pregar nas sinagogas. Mas sabe o que acontecia quando eles pregavam lá? Ninguém prestava muita atenção. Ninguém estava realmente interessado na palavra. Por isso, alguns poucos, somente poucos, entregaram a vida para o Senhor Jesus. Mas mesmo com apenas alguns entregando a vida para Jesus,
os judeus daquele lugar ficaram revoltados e quiseram expulsar Paulo e seus amigos daquele lugar. Então Paulo teve que ir para outra cidade pegar o evangelho. E essa cidade chamava Bereia. Aí, irmão, você que engravidou a sua esposa e está procurando um nome bom para uma filha menina, Bereia, fica a minha dica. Vai ser bonito, inovador, daqui a pouco até virar moda. E sabe o que aconteceu quando eles começaram a pregar em Bereia? Eles perceberam que o coração daquelas pessoas era totalmente diferente do que as pessoas de Tessalônica. Porque aquelas pessoas, elas tinham interesse, sabe? Elas ouviam Paulo pregando, elas iam procurar o que Paulo tinha pregado na palavra. Elas estavam dispostas a ouvir mais do Senhor, elas estavam querendo se voltar a Deus, elas queriam se tornar adoradoras que adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, sabe o que aconteceu? A palavra disse que muitos se converteram. E grandes coisas aconteceram naquela cidade, porque aquelas pessoas estavam dispostas a se voltar para Deus. Por isso a pergunta que eu faço para você nessa noite é: para onde você se volta quando as coisas não estão bem? Quem você adora durante a sua semana? Quem você adora durante a sua vida? Talvez você tenha se voltado para a religiosidade. E aí você vem aqui todo domingo, mas não adora a Deus no seu dia a dia. Talvez você tenha se voltado para a sua preguiça. Por isso, ao invés de vir no culto todo domingo, você vem no culto uma vez por mês e olha lá. Talvez você tenha se voltado para um prazer instantâneo, para a glutonaria, como muitas vezes eu me volto, ao invés de buscar a presença de Deus, que realmente transforma todas as nossas vidas. Sabe por que eu tenho feito essa pergunta, do para onde você se volta? Porque, irmão, se você tem se voltado para outras coisas e não para Deus, você tem depositado a sua fé nessas outras coisas e não no Senhor. Por isso eu te pergunto, onde você tem depositado a sua fé? Eu acho muito bonito um trecho das Escrituras, que está lá em Mateus 8. E nesse momento que a gente pode perceber é que Jesus estava junto com os seus discípulos na cidade de Cafarnaum. Enquanto Jesus lá estava pregando o evangelho, veio um oficial romano desesperado e disse: Senhor Jesus, preciso da sua ajuda. Na minha casa tem um servo que está paralítico, ele está sofrendo com muitas dores, ele está passando por muito sofrimento. Por isso eu preciso que o Senhor cure esse meu servo. Naquele momento, o Senhor Jesus demonstra interesse de ir até a casa daquele oficial romano. Mas sabe o que acontece? O oficial romano começa a falar assim: não, eu não posso receber alguém como o Senhor na minha casa. O Senhor é santo, o Senhor é o Filho de Deus, eu reconheço que o Senhor é o Messias, por isso eu não sou digno de receber. Mas eu tenho plena certeza que você pode curar esse meu servo com uma palavra. Porque se o Senhor dizer uma palavra, eu tenho plena certeza de que o meu servo será curado. Jesus ficou espantado naquele momento, com a fé daquele homem. E ele diz um dos trechos, um dos versículos mais bonitos na Bíblia, na minha opinião. Porque ele olha para o oficial romano e diz o seguinte: então vá e seja feita conforme a tua fé. Naquele momento ele voltou para casa e ele começou a receber as notícias de que aquele homem tinha sido curado por causa de uma palavra de Jesus. Agora pensa comigo, meus irmãos. Se Jesus pode fazer tudo isso com apenas uma palavra, imagina o que Jesus pode fazer com uma vida nas mãos dele. É isso que ele deseja de nós. Uma vida nas mãos do Senhor. Uma vida onde nós adoramos somente a Ele, para que então Ele faça algo poderoso no nosso viver e algo sobrenatural através de nós. É por isso, irmãos, que adorar, mais do que cantar alto, mais do que cantar afinado, mais do que levantar as mãos, adorar é se colocar à disposição para ser transformado por Deus e para se tornar um agente de transformação. É justamente por isso que lá no verso 11, Neemias começa a pedir por benevolência. Talvez você não tenha entendido esse momento do texto, mas Neemias estava indo conversar com o rei para que o rei liberasse ele para voltar para Jerusalém e começar ali a reconstruir a cidade para que o povo pudesse se reunir novamente. Então Neemias se quebranta aos pés do Senhor para pedir: Senhor, abre o coração do rei. Sabe por quê? Porque Neemias estava se colocando à disposição. E pelo fato de um verdadeiro adorador ter se colocado à disposição, sabe o que aconteceu? Deus fez. Por isso, adorar não é sobre fazer o que a gente quer. Adorar é sobre fazer aquilo que o Senhor deseja. Não sei você, mas quando eu leio a Bíblia,
eu percebo que Jesus ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, todas as coisas que estão na terra estão debaixo da autoridade de Jesus. E eu te pergunto, criatura, você não está no céu, debaixo da terra? Debaixo da terra ainda não, né? Pelo amor de Deus. Você não está aqui na terra? Então será que Jesus não tem autoridade sobre a sua vida? Toda a autoridade já foi dada a Jesus. Mas quando nós não nos submetemos a essa autoridade, e sim acabamos através das nossas atitudes e dos nossos pensamentos, nos entregando a outras coisas, a gente dá legalidade para que essas outras coisas tenham autoridade sobre nós e governem as nossas vidas. E sabe o que eu tenho percebido? É que nós damos autoridade para aquilo que nós adoramos. Por isso, olha aí para a sua vida. O que você tem adorado? Talvez você tenha adorado o dinheiro. E aí é o dinheiro que governa a sua vida. É o dinheiro que governa o seu ser. É o dinheiro que governa tudo que você faz. E sabe o que acontece quando o dinheiro governa a sua vida? Você não bebe da água que te enche, que te preenche, que te faz novo. Você acaba bebendo de uma água turva, que só te faz mal. Talvez o que você esteja adorando hoje na sua vida é a sua carreira. E aí você faz de tudo para ter o melhor emprego, para receber uma promoção, para ser mais bem visto. Mas sabe o que acontece quando você adora a carreira e não o Senhor Jesus? Você se frustra. Porque nunca vai ter um ponto final. Você sempre vai querer mais e nunca vai estar saciado. Talvez aquilo que você tenha adorado e tenha se tornado rei na sua vida seja o seu conforto. E tem uma coisa que eu sempre brinco com jovens lá na igreja. A palavra conforto, no grego, significa colo do capeta, irmão. Foge do conforto, que o Satanás adora quando você está confortável. A vida com Jesus é desconfortável. Se você adora o conforto, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o Senhor age na vida daqueles que estão dispostos a dar a vida para Ele. Quando eu olho para isso, e quando eu enxergo aquilo que Neemias está fazendo, eu começo a entender dentro do meu coração de que as nossas maiores batalhas para adorarmos ao Senhor, elas na verdade estão aqui, dentro de nós, dentro do nosso coração. Para mim isso fica muito claro lá em 2 Samuel 17. Nesse momento o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. E no meio do exército filisteu tinha um homem muito forte e muito grande que ficava desafiando o povo de Israel todos os dias. Ele dizia que se um soldado de Israel derrotasse ele, o povo filisteu seria escravo do povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, se ele derrotasse o soldado que se estava colocando à disposição para lutar contra ele, o povo de Israel seria escravo dos filisteus. Acontece que era uma coisa meio difícil ali. Era tipo lutar com o Popó, entendeu? Mas é muito mais difícil. Porque aquele homem, meu irmão, tinha 2,90 metros de altura. E a Bíblia diz que só a armadura dele tinha mais de 60 quilos. E por isso ele ficava lá, provocando o povo de Israel. E por 40 dias, ninguém quis enfrentar aquele homem. Até que chegou um verdadeiro adorador naquele lugar. Esse verdadeiro adorador se chamava Davi. Davi nem lutar, estava lutando aquela guerra. Mas ele foi levar comida para as pessoas que estavam lutando, para os irmãos dele que estavam lutando contra os filisteus. Quando Davi estava passando, ele viu ali aquele homem de 2,90 metros, que se chamava Golias, tentando intimidar o povo de Israel. E ele viu que o povo de Israel, ele fugia, porque eles estavam adorando o medo, eles estavam adorando a força física, ao invés de adorar o Senhor. Por isso, Davi olhou para aquele acambado de soldados e disse: povo frouxo, será que eles não entendem que o nosso Deus é o Deus de Israel? Será que eles não entendem que o nosso Deus é soberano? E Davi ali já ficou com vontade de lutar. Mas sabe o que deixou ele mais interessado ainda? Ele foi andando no meio dos soldados e ele começou a perceber que o rei tinha algumas riquezas reservadas para aqueles que enfrentassem Golias. Mas aí ele decidiu topar quando ele soube que a filha do rei ia se casar com quem derrotasse Golias. Ele se voluntariou, colocou o nome dele na lista. E o que eu acho mais interessante é que quando ele foi conversar com Saul, Saul não botou muita fé em Davi. Saul naquele momento era o rei de Israel. E o que a palavra diz é de que quando Saul viu Davi, ele falou: pelo amor de Deus, alguém empresta pelo menos a minha armadura para ele, porque esse menino aí é muito magro.
Como que ele vai derrotar Golias? E aí sabe o que acontece? Davi põe a armadura e não se sente bem. Ele fala, quer saber? Vou lutar sem armadura mesmo. E sabe como ele vai enfrentar Golias? Com apenas 5 pedras que ele pegou em um riacho qualquer. Faz sentido? Um menino lutar contra um homem de 2,90 m com apenas 5 pedras na mão? Sabe o que aconteceu? Quando Golias viu Davi, começou a rir dele. Falou, até parece que esse menino vai ganhar de mim. Mas Golias não sabia que dentro daquele menino tinha um coração de adorador. Então, enquanto Golias provocava, sabe o que Davi falou para Golias? Davi disse o seguinte, você vem contra mim com a espada, mas eu vou contra você, no nome do Senhor. Naquele momento Golias veio, e imagina aquele homem correndo. E Davi só com uma pedrinha, derrubando Golias e matando ele e fazendo com que os filisteus fossem escravos do povo de Israel. E sabe por que isso aconteceu? Porque enquanto muitos outros estavam com medo, tinha um menino que estava com o coração disposto a adorar. Quando eu leio essa história, eu percebo que o maior adversário do povo de Israel, na verdade, não era Golias. O maior escravo do povo de Israel era a mente e o coração deles, pois eles estavam adorando muitas coisas, e eles esqueceram de adorar o Deus, que era soberano sobre todas as coisas que estavam ali. Por isso está na hora da gente começar a vencer as batalhas que estão dentro do nosso coração. Está na hora da gente começar a vencer as batalhas que estão dentro da nossa mente. Porque quando nós vencemos essas coisas, o Senhor faz algo novo, poderoso, através de nós. Semana retrasada, estava tomando café com um pastor aqui de Curitiba. Às vezes eu tomo esse café com o Chico. Ele tem me dado uns bolos aí de vez em quando. Ele fala que está trabalhando demais. Mas eu gosto muito de conversar com os pastores. Eu estava conversando com esse irmão, e ele disse que ele era pastor de uma igreja muito grande aqui em Curitiba no final dos anos 90. Era mais de 2.000 pessoas por culto. A banda era uma banda maravilhosa, tinha bateria, banda, metais, sax, coral. Era uma coisa linda. A estrutura daquela igreja era maravilhosa. Mas com o passar dos anos, o pastor dele e ele tiveram o sentimento de que ele tinha que plantar uma igreja no interior do Paraná. Por isso eles foram lá e eles alugaram um espaço para mais de 100 pessoas. Mas ele começou a ficar muito mal, sabe por quê? Porque passou 2 anos do trabalho dele e só tinha 10 pessoas na igreja. Ele olhava para aquele espaço gigantesco para 100 pessoas e só 10, e ele ficava frustrado. Ele chegou para plantar a igreja, e na igreja não tinha banda, era ele mesmo que tinha que tocar violão. E na verdade ele não tocava violão bem, não cantava bem. Mas sabe o que era pior? Ele sentia que aquelas pessoas não gostavam dele. Ele chegava no culto e ele falava, bom dia, irmãos. E ficava aquele, cri, cri, cri. Graça e paz. Ninguém respondia. Mas o que deixava ele mais bravo é que aqui bem na esquerda, nada contra os irmãos da esquerda de novo, tudo bem? Não fiquem bravos comigo. Tinha um irmãozinho na esquerda, que todas as vezes que ele começava a pregar, o irmão dormia. Mas ele não só dormia, ele dormia de roncar. E aí todo mundo começava a rir, mas ele tentava continuar pregando. Mas teve um dia que ele estava muito bravo. Ele chegou na igreja para aquele lugar de 100 pessoas e só tinha 10 pessoas no culto. Ele foi e começou a tocar e todo mundo estava assim, com a mão no banco. Parecia que era um funeral o culto. E ele, quando começou a pregar, sabe o que aconteceu? O irmão da esquerda começou a dormir. Mais do que dormir, ele começou a roncar. Naquela hora ele não aguentou. Ele olhou para a mulher do irmão que estava do lado dele e falou assim, aí irmã, por favor, acorda aí o seu marido. Olha que falta de respeito, ele está dormindo. Sabe o que a mulher falou para o pastor? Ela falou, eu não. Foi o Senhor que botou para dormir, então o Senhor que tem que acordar. Naquela hora, meu irmão, aquele pastor ficou bufando de raiva. Pregou em só 5 minutos e foi embora para o lugar de oração. Ele falou assim, Deus, como pode o Senhor me tirar de uma igreja de 2.000 pessoas por culto, com aquele palco lindo, com aquele templo cheio, o Senhor me pôr aqui nesse lugar, para aguentar esses irmãos da esquerda aqui, que nem eu aguento mais, nem conheço ele, já não estou aguentando mais. Para aguentar esse irmão que fica dormindo e roncando. Senhor, eu tenho potencial, eu prego bem, eu sei fazer as coisas bem, eu sou carismático. Por que que o Senhor me botou nesse lugar? Naquele momento, sabe o que Deus falou para ele? Ele falou, eu te botei nesse lugar, porque você precisa morrer. Você não é um verdadeiro adorador. Você viveu a sua vida toda nas custas daquela igreja cheia e grande, perfeita, que adorava por você e você não precisava adorar.
aqui nesse lugar, você precisa morrer para que então você se torne um verdadeiro adorador e as coisas aconteçam através de você. Depois daquele dia, irmão, ele chegava na igreja com uma alegria. Ele dizia, bom dia, irmãos, graça e paz. Ninguém falava nada, mas ele continuava alegre. Na hora do louvor, ele tocava músicas no violão e estava todo mundo dormindo, mas ele continuava adorando em espírito e em verdade. Quando ele começava a pregar com o coração queimando, aquele irmão continuava roncando, mas ele não ligava mais. Ele só queria morrer na presença de Jesus. E sabe o que começou a acontecer? Os corações começaram a ser tocados. De 10 eles foram para 15. O irmão que roncava parou até de dormir. As pessoas respondiam o bom dia dele. Quando ele falava graça e paz, todo mundo dizia amém. Sabe por quê? Porque um verdadeiro adorador decidiu se levantar naquele lugar. Um verdadeiro adorador decidiu morrer para si mesmo, para que Deus escrevesse algo novo através dele. E é justamente isso que acontece quando um verdadeiro adorador se levanta. Mas para que um verdadeiro adorador possa se levantar, antes disso, ele precisa morrer. Eu acho muito interessante no Antigo Testamento o que as pessoas tinham que fazer para adentrar na presença de Deus. E quando a gente percebe no Antigo Testamento, o que a gente vê é de que existia um homem que se chamava sumo sacerdote. E esse homem ele tinha que adentrar no lugar santíssimo. E ele tinha que fazer vários e vários pré-requisitos para ser digno de entrar na presença de Deus. O que alguns historiadores dizem é que aquilo era tão restrito que os sumos sacerdotes eles pegavam uma corda, eles amarravam na cintura e colocavam um cinto para que então eles fossem adentrar, eles pudessem entrar no lugar santíssimo. Sabe por que eles colocavam o cinto? Porque se o irmão não fosse digno de entrar na presença de Deus, aquele irmão caía. O cinto tocava. E aí a pessoa que estava com a corda do outro lado, puxava ele para que pudesse sair do lugar santíssimo. E sabe o que acontecia? Quando o homem entrava no lugar santíssimo e o sino tocava, todo mundo ficava triste. Porque mais um homem não tinha sido digno de entrar na presença de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Hoje em dia nós não temos mais um sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote. E o nome dele é Jesus. Esse sim era digno de entrar na presença de Deus. E sabe o que o Senhor Jesus fez enquanto vivia aqui? Ele amarrou uma corda, colocou um sino em sua cintura. E quando ele morreu naquela cruz, aquele sino tocou. E quando o sino tocou, não era mais um sinal de tristeza, mas sim de alegria. Porque aquele sumo sacerdote no terceiro dia ressuscitou. Ele reina sobre a morte. Ele reina sobre a doença, sobre a infelicidade, sobre a tristeza. E por isso aquele sino que tocou, que era sinal de tristeza, hoje é sinal de alegria. Porque o nosso sumo sacerdote fez com que todos nós pudéssemos entrar no lugar santíssimo. Por isso hoje quando o sino toca, não é mais uma tristeza, mas sim um convite. Um convite para morrer para si mesmo e passar a adorar o Senhor Jesus. Por isso nesse momento eu queria que você fechasse seu olho e baixasse a sua cabeça. Talvez nessa noite você tenha percebido que você está adorando muitas outras coisas ao invés de adorar o Senhor Jesus. Talvez nessa noite você tenha percebido que muitas coisas vêm em primeiro lugar, antes da presença de Deus. E se você hoje sente que você realmente quer transformar isso, se você sente que você realmente quer ser um adorador em espírito e em verdade, se você sente que você quer se entregar com tudo que você é, para que Deus possa fazer algo no seu coração, eu te convido a ficar em pé no seu lugar. Não quero te constranger, mas eu realmente quero orar por você. Por isso, se hoje você decide ser um verdadeiro adorador, eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero orar por você. Aleluia. Você não precisa se levantar se Deus não falou no seu coração. Deus não precisa de muitos adoradores, Ele só precisa de alguns. Por isso, nesse momento, você que se levantou, coloque as mãos assim para frente, como se fosse receber algo do Senhor. Eu quero orar por você. Pai, aqui estamos nós nessa noite, Senhor. Nós não temos nada para te oferecer, além de um coração quebrantado. Hoje, diante dessa mensagem, diante da tua palavra, nós não queremos pedir nada. Nós não queremos te pedir um carro, nós não queremos te pedir dinheiro, nós não queremos pedir um caminho fácil. Nós só queremos a sua presença, Jesus. Nós só queremos a sua presença. Nessa noite nós não queremos pedir nada do Senhor, além de um coração de verdadeiro adorador.
Por isso, nesse momento, Pai, olha a vida dos meus irmãos, daqueles que se colocaram de pé. Há um desejo profundo e intenso de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por isso eu peço, Pai, para que o Senhor venha fazer morrer tudo que impede cada um dos meus irmãos de se tornarem adoradores. Que eles possam morrer para eles mesmos e que eles vivam para o Senhor. Que eles se entreguem totalmente a Ti. E que eles com o coração quente, que eles com o coração avivado, que eles com o coração cheios da Sua presença, que eles possam adorar a Ti com tudo que são. E que caminhos sejam abertos, que barreiras sejam rompidas, que cadeias sejam quebradas, e que essa igreja cresça, flua, não a partir do poder de homens, não a partir de habilidades humanas, mas pelo Seu amor. Forme em nós um coração de verdadeiros adoradores, porque nós queremos Te buscar, nós queremos Te conhecer, nós queremos, Pai, nos tornar pessoas que se parecem com Jesus. Por isso hoje, Pai, nós declaramos, nós morremos para os nossos desejos, nós morremos para o nosso conforto, nós morremos para os nossos ideais, nós queremos viver para Ti, única e exclusivamente a Ti. Por isso, Pai, começa um avivamento nesse lugar. Ó Senhor, inflama corações nessa noite e faz com que cada um de nós possamos sair daqui e sermos cheios da Sua presença, por onde quer que a gente vá, Pai. É isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar nosso Deus. Apenas uma canção não é o que quer.